Paz e graça, povo de Deus, você que ainda não é inscrito no nosso canal, vem aqui nessa lupinha, clica aqui, vem digita PR Thiago Salomão, vem aqui ó, inscreva-se, e aí você vem e ativa todas, para que você receba todas as notificações. Aproveita, vai aí, assiste, porque eu tenho certeza de que Deus ele vai falar com vocês através de uma palavra dessa aqui. Amém? Que Deus abençoe, forte abraço, tchau, tchau. Hoje é noite de ceia memorial. Sim, Deus. E noite de culto, de círculo de oração. Verdade, Paizinho. No qual nós nos apresentamos aqui na tua casa para celebrarmos contigo o processo da vida e da morte pelo qual o Senhor colocou-se à disposição para a nossa salvação. Sim, meu Deus. Peço ao Senhor nesta hora que possa abençoar o nosso bispo que vai estar trazendo a tua palavra conforme a tua vontade, conforme o teu interesse. Ela possa nos atingir profundamente em corpo e alma e espírito, para que possamos sair daqui curados, libertos, salvos e preparados para continuar a nossa vida aqui nessa fase deste planeta, Senhor. Que o Senhor possa vir logo nos levar embora para a nossa casa de volta, Senhor. E vivemos em paz na tua presença e debaixo do teu altar, pois aqui já não é mais lugar digno e sagrado para que possamos estar. Agradecemos muito pela tua presença em nossas vidas aqui neste local, mas precisamos partir de encontro ao Senhor, no santo lugar que o Senhor tem reservado para nós. Por isso eu lhe peço que abençoe a vida do teu servo que tanto se dispõe a trabalhar no reino e fazer para que muitas almas sejam salvas. Sim, Deus. Que a palavra que vem por meio da sua boca seja a tua palavra, Senhor, e não a vontade de Deus. E desça dos céus aí agora, fresquinho para o nosso entendimento, para o nosso crescimento, para a nossa melhora, em nome de Jesus. Que eu sei que em concordância toda a igreja dirá amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Já tem alguns algum tempo que o Senhor colocou em meu coração para que fosse feita uma série de ministrações. Aí conseguiu que no mês de março a pastora pregou às segundas-feiras e eu disse, Senhor, eu preciso de dias corridos para que eu possa colocar essa série de ministrações. E durante 7 dias nós vamos, durante 7 cultos, estaremos em cada culto falando de uma igreja do livro de Apocalipse e aplicando o texto para os dias de hoje. E eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 7, que diz assim a palavra do Senhor: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas
que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, puseste à prova. Os que dizem ser apóstolo e não são, e tu o achastes mentirosos. Sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e te tirarei do seu lugar e do teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces a obra dos Nicolaítas, desculpe, os quais também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Pode se sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. E esta primeira carta, a qual João escreve, a gente pode ver aí, como eu gosto de ouvir a pastora dizer, a epígrafe do texto. A epígrafe do texto está destinada à igreja de Éfeso. A carta à igreja de Éfeso revela um diagnóstico espiritual do próprio Cristo. Cristo começa falando que a igreja de Éfeso é uma igreja que trabalha, é uma igreja que puseste à prova aqueles que se dizem apóstolos, que são mentirosos, que têm resistido, que têm trabalhado no nome dele. O Senhor fala todo o trabalho que a igreja de Éfeso Jesus, ele revela todo o trabalho da igreja de Éfeso, mas ele fala que ele tem uma queixa contra a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela está toda estruturada, ela está toda bem equipada, mas a igreja de Éfeso, ela perde o primeiro amor. A igreja de Éfeso é uma igreja irrepreensível por fora, mas corre um sério risco, por dentro. Jesus reconhece as obras de Éfeso, o trabalho intenso, a perseverança, a intolerância ao mal.
Era uma igreja firme que suportava as provas, rejeitava os falsos apóstolos. À primeira vista, uma igreja sem defeitos. Amados e queridos irmãos, e quantas vezes nós estamos assim como a igreja de Éfeso? Somos uma igreja irrepreensível, suportamos as lutas, suportamos o mal, perseveramos, somos intolerantes às coisas erradas, mas aquele primeiro amor que a gente sentia antes de fazer a obra de Deus, que não tinha cansaço, que não tinha o tempo ruim, que não tinha, que olhava e não, as dificuldades não limitava o nosso agir. À primeira vista, a igreja de Éfeso parecia uma igreja perfeita. À primeira vista, a igreja de Éfeso era uma igreja modelo. E quantas igrejas, quantos de nós estamos igual à igreja de Éfeso? Hoje é uma noite aonde eu não vim expor ninguém, porque a nossa igreja ela não faz isso de expor os congregados, mas de trazer cada um daqueles que estão aqui, daqueles que nos assistem, a fazer uma reflexão de olharmos a nossa vida e vermos se a nossa vida está igual à igreja de Éfeso, para ver se a nossa vida está igual à igreja de Éfeso. Como eu falei, à primeira vista, uma igreja perfeita, mas a essência, externa, a motivação do primeiro amor, Éfeso já tinha perdido. Nem toda igreja elogiada por homens, ela é aprovada por Deus. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar em algum lugar e pessoas tecerem elogios porque aquela igreja, aquele local era uma igreja bem como é que fala que a igreja está arrumada, que eu esqueci agora, pastora? Ornamentada, toda bonita, mas o Senhor dizer que o
Senhor dizer que o Espírito dele não está mais naquele lugar, ou que a presença dele não está naquele lugar. É possível, igreja, mantermos a doutrina, é possível manter a disciplina, a atividade, e ainda assim o nosso coração se afastar da presença de Deus. É possível sim nós mantermos os dogmas religiosos, mantermos o andamento da igreja, mas a presença o nosso coração está distante. Cristo está distante de Cristo. O maior perigo não é estar no que a gente vê, mas na nossa negligência daquilo que está se perdendo. O segundo ponto que eu quero trazer nesta noite é o abandono do primeiro amor. Que isso indica uma queda interna. Mais uma vez eu friso, não estou falando que ninguém abandonou o primeiro amor, como eu falei antes. É uma reflexão. Como 1 Coríntios 11, 28 vai dizer: examine-se o homem a si mesmo. É nós olharmos para dentro, olharmos para a nossa caminhada. E se o nosso primeiro amor, aquele primeiro amor das primeiras obras, isso tem que arder continuamente em nosso coração. Jesus ele declara: contra ti que deixaste o primeiro amor. A acusação não é o pecado visível, mas por um esfriamento progressivo, ou seja, algo que já estava acontecendo há tempo e a igreja de Éfeso não estava percebendo que aquela brasa, aquele braseiro que ardia pelo primeiro amor, pelas primeiras obras, de estar fazendo a obra do Senhor com aquela intensidade, ela estava se apagando. O primeiro amor indica devoção intensa, prioridade central. A igreja continuava ativa, mas sem a paixão pelo Senhor. A igreja continuava com as suas atividades a todo vapor: culto da família, círculo de oração, culto de santa ceia, culto de doutrina. Mas aquele amor pelo Senhor já tinha se esfriado. O amor pelo Senhor, sabe, Roque? Aquele amor de chegar na igreja e sentir que Deus está na casa. Hoje em dia, para muitos, isso é cotidiano, é normal. É entrar na casa do Senhor e não sentir mais a presença. Para muitos isso já é normal. Não é normal. Antigamente
Eu ouvi o apóstolo Pedro Amorim falar que antigamente, na época que ele se converteu, o culto começava, se o culto era 19 horas, às 18 horas já tinha gente na igreja de joelho orando. Que quando os outros irmãos iam chegando na casa, a presença de Deus era real. E aí, a gente tem que estudar a Bíblia sim, mas a gente também tem que estudar a vida de homens de Deus que impactaram uma geração por onde passaram. Eu estava lendo um pouco sobre a vida de John Wesley, um dos maiores pregadores e na casa onde John Wesley morava, Diácono Rebouças, tem um lugar que virou museu, a casa virou museu, e tem um lugar que está escrito que ali era o local aonde John Wesley passava mais tempo da sua vida. Era um canto que ele tinha reservado para oração. Então quer dizer que aquela pessoa que estudou a vida de John Wesley estava dizendo que a vida dele, ele passou mais tempo orando dentro daquela casa do que tendo outros afazeres. É um exemplo a ser seguido, porque isso significa que ao passar dos anos, John Wesley ele não perdeu esse primeiro amor, a qual o Senhor ele relata em Apocalipse 2. Aí eu pergunto, isso serve para mim também. Há quanto tempo a gente não investe um período de oração, de busca? Não é para pedir nada. É um período de oração para estar diante da presença de Deus. Por isso, Davi, ele vai dizer que estar na presença de Deus vale mais do que 1000 anos. Estar nos átrios vale mais do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Davi ele está dizendo que estar na presença, estar diante de Deus, vale mais do que qualquer outra coisa. Se temos o primeiro amor, as outras coisas, elas podem até vir. Obrigado. Mas elas não ocupam o espaço de Deus sobre as nossas vidas. E esse esfriamento, ele não acontece de uma hora para outra. E eu lembro uma certa ministração a qual a pastora Rosana fez uma determinada vez, não sei se ela vai lembrar, que ela falou que a presença do Espírito não é retirada repentinamente da vida de uma pessoa. O Espírito ele vai se afastando pouco a pouco. É a mesma coisa de você pegar uma brasa que está incandescente dentro do braseiro, você tira ela, ela vai ficar acesa, dependendo do tamanho da brasa, ela vai ficar acesa por alguns minutos ou por algumas horas, mas no decorrer do dia vai chegar um horário que você vai olhar e aquela brasa ela está apagada. Você sente até um certo calor,
mas um calor que ele não oferece mais risco de queimar. Você consegue até manusear, você consegue até pegar aquela brasa. E esse esfriamento acontece silenciosamente, oração sem fervor, palavras sem prazer, presença sem prioridade. A gente poderia listar diversas coisas aqui e passar a noite toda listando. Quantas e quantas vezes o diácono Rebouça já falou aqui diversas vezes, Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor está falando de prioridade, de priorizar, de buscar. Quando o amor esfria, a fé ela se torna mecânica. É algo que se torna automático, que parece que aperta um botão, como a máquina de lavar que a gente comprou. A máquina de lavar, você bota a roupa, você aperta os botões, você programa ela toda e ela faz toda o processo de lavagem. Você só precisa ir lá para abrir a tampa, quando terminar, abrir a tampa e estender. É algo mecânico. Na nossa vida, quando nós perdemos o primeiro amor, nós nos tornamos assim. As orações são repetitivas, as orações não têm mais aquele mesmo fervor, não tem mais aquela mesma intensidade. O tempo de oração, ele está curto, porque precisamos dormir, precisamos descansar, precisamos estar bem no outro dia para ir trabalhar. E eu quero concluir. É quando Jesus, no versículo 5, ele diz: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. O Senhor está dizendo: ei, você sabe aonde foi que esse primeiro amor ele foi perdido? E diversas vezes a gente utiliza esse versículo, lembra de onde caístes, como se fosse um pecado que a gente cometeu. O abandono do primeiro amor é um pecado? É. Mas não é uma transgressão tão grandiosa como qualquer um pecado maior que a gente possa cometer. Mas o Senhor está dizendo: aí, volta, arrepende-se de ter abandonado a fé, de ter abandonado o primeiro amor. Igreja, porque muitas vezes voltar para um lugar aonde a gente caiu, voltar para o lugar aonde, no lugar aonde algo foi perdido, muitas vezes é doloroso. Quem aqui não teve que voltar em um lugar que foi magoado, que foi ferido, que
foi caluniado. E muitas vezes a gente diz: Senhor, lá eu não volto. E eu me lembro uma pergunta que eu fiz por esses dias à pastora Rosana. Eu fiz assim: minha cara, se fosse para voltar em um determinado lugar onde você trabalhou, para trabalhar com as mesmas pessoas, você voltaria? Gente, eu não vou mentir que a minha resposta que eu queria ouvir dela era a seguinte: eu não. Se fosse para voltar, para passar as mesmas coisas lá, eu não queria, eu não volto. Mas a resposta dela foi: se é para voltar e saber que Jesus ele vai continuar comigo, eu voltaria. Jesus ele apresenta o caminho. Lembra-te, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Lembrar é reconhecer de onde perdeu, de onde se perdeu. Arrepender é mudar a direção. E aí, enquanto eu estava estruturando esse esboço, o Senhor me fez lembrar do seguinte: uma certa coisa que o diácono Rebouças me falou uma vez, que eu falei que eu desejava de ter uma igreja de 5.000 lugares. Qual é a intenção de uma pessoa ter uma igreja de 5.000 lugares? É para mostrar que se tornou uma igreja grandiosa. Deus ele tem a capacidade de nos dar uma igreja com 5.000 lugares, com 5.000 membros. Tem, porque Ele é Deus. Mas eu entendo hoje que ter uma igreja com 5.000 lugares, talvez eu estaria igual à igreja de Éfeso. Já teria perdido o primeiro amor, já teria me esfriado. Na cabeça poderia dizer: já alcancei o ápice, já tenho uma igreja grandiosa, já tenho uma igreja numerosa, para mim está bom. Isso não significa que eu tenho que me acostumar com o que é pequeno, mas entender que eu não posso deixar esfriar o primeiro amor de Deus em mim. E que eu preciso todos os dias estar motivado a continuar com essa brasa do Senhor ardendo dentro de mim. Voltar ao primeiro amor exige uma ação intencional e não automática. O alerta que o Senhor traz é sério quando Ele diz: se não virei a ti e te removerei do teu candeeiro. O Senhor está dizendo aí: se você não voltar, se eu não se arrepender, se não voltar ao primeiro amor, o Senhor está dizendo: eu voltarei contra ti e te retirarei. Muitas pessoas elas acham que não voltar ao primeiro amor
elas vão continuar no mesmo lugar e não vai ser cobradas. Eu quero concluir. A carta à igreja de Éfeso nos ensina que Cristo, ele observa além das obras. O Senhor, ele está nos observando além das obras que nós fazemos aqui dentro. O Senhor tem observado se dentro da Igreja Batista, Filhos do Altíssimo, nós estamos ainda com o primeiro amor, ou esse primeiro amor ele já se esfriou, ou se ainda ele está morno, ou se já está totalmente frio. O Espírito Santo, ele chama a igreja a voltar à essência. O Espírito Santo, ele chama a igreja a voltar ao primeiro amor, a aquecer essa brasa que está dentro de mim e de você. Para que o Senhor, ele não venha dizer no grande dia, ele falar como ele falou para a igreja de Éfeso, todas as qualidades da igreja, mas ele tinha algo contra. E aquilo pesava contra a igreja de Éfeso. O Senhor, ele nos chama a voltar ao centro do seu amor, para que tudo volte ao seu devido lugar. Amém?